Beleza, meus amores do sétimo ano, 7AT, tranquilo? Então aí, estou aqui para passar para vocês, é claro, a correção do GeoSaber, tá bom? Do GeoSaber de vocês para AV2, então fiquem ligadinhos aí. A questão de número 1, dentro do processo, que no caso atribuímos, no caso, a população versus áreas, que damos nomes a alguma coisa. Então vamos à primeira pergunta. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona a sua população total com a área do país, obtém-se um número relativo abaixo. A essa relação de população versus área, vezes área, no caso, damos o nome de taxa de crescimento. Letra B, índice de desenvolvimento. Letra C, densidade demográfica. Ou letra D, taxa de natalidade. Então, essa aí está muito fácil, a letra C, que no caso atribuímos a densidade demográfica. Beleza? Tranquilo? Então, vamos à segunda, tá? Diante da segunda questão do GeoSaber, e aí está perguntando, né, para você explicar, né, o conceito do território, né, povoado, né, o que seria isso, a questão de um território povoado. E aí nós podemos responder da seguinte forma: o conceito no caso território povoado, no caso representa a distribuição da população em um determinado lugar, com relação ao número de habitantes, ou seja, população absoluta, e a área em quilômetros quadrados. Na demografia, essa relação entre o total de habitantes e a área de um determinado lugar corresponde ao conceito de densidade demográfica. Belezinha? Tranquilo? E aí vamos lá para a questão de número 3. A questão de número 3, ali está pedindo para indicar a alternativa que corresponde ao país mais populoso do planeta. E aí, o país mais populoso do planeta, a gente já sabe que é a China. Beleza? Número 4. Apesar do nosso país ser o quinto país mais populoso do planeta, podemos dizer que existem vazios demográficos, configurando assim pouco povoado. Explique essa situação. E aí, vamos lá. Devido o território brasileiro ser muito extenso e sua população não sendo aí tão grande para ocupar, porque é grande, mas assim, tão grande para ocupar tudo, tá? Se a gente parar para analisar em relação a outros países, a razão, tá, existente entre o número de pessoas que habita este país e o espaço territorial faz com que o seu grande espaço territorial não seja devidamente preenchido. E aí nós podemos concluir que o país é pouco povoado. Tranquilo? Beleza? Então vamos à questão número 5, uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Essa questão de verdadeiro ou falso, vamos lá. Ela é atribuída, ocasiona, no caso, o aumento natural da população brasileira, que são alguns fatores. Né? No século XX, letra A, no século XX, muitos casais passaram a adotar um maior número de filhos. Falso. Tá? B. Houve melhoria nas condições médico-sanitárias, como o uso de novos medicamentos, vacinas e ampliação do atendimento médico-hospitalar, ou seja, verdadeiro. Letra C. Muitas pessoas que estavam viajando para fora do país retornaram para o Brasil e assim houve um aumento da população. Falso. Ninguém foi viajar naquela época, né? Lá atrás, né? Ninguém ficava viajando depois retornou do nada, né? Então vamos lá. Letra D. Então essa é falsa, tá? Letra D. A expansão significativa dos serviços de saneamento básico, como ampliação das redes de água encanada e de esgoto, proporcionaram melhores condições de vida aos brasileiros, ou seja, verdadeiro, tá bom? Letra E. Reduziu-se o número de doenças que se alastravam facilmente pela população, verdadeiro. Número 6. E aí tem uma introduçãozinha. Diversas são as motivações para induzir as sociedades de praticarem processos migratórios. Um dos mais praticados em nosso país, desde o início do século XX, foi o êxodo rural.
Explique no que consiste esse processo migratório e suas principais motivações, ou seja, motivações para o êxodo rural. Ó, o cachorro latiu, mas vamos lá. Vamos lá, ó. Continua, mas está valendo. Vamos lá. A resposta. De acordo com esse processo migratório, tá? Nós estamos falando de êxodo rural. De acordo com esse processo migratório, foi de fato um processo de migração de pessoas do campo para a cidade. E aí, muitas causas podem ser associadas a ele, como a modernização da produção agrícola, ou seja, da entrada de máquinas e substituindo pessoas. As máquinas entraram, as pessoas não precisavam mais trabalhar ali, porque as máquinas entraram, entendeu? Ou seja, a modernização da produção agrícola, a concentração fundiária, a busca por melhores condições de vida e melhor empregos, entre outros fatores. Por exemplo, se você está num determinado local, numa determinada cidade, ou num bairro, num município, seja lá o que for, não tem trabalho nenhum, não tem emprego, não tem como, você vai o quê? Vai buscar uma outra solução. Então, isso que aconteceu. Belezinha? E aí vamos para a questão de número 7. Diferencie imigrante de refugiado. Tá? É bem parecido, tá? Não deixa de ser ali bem similar, só que tem uma diferença. A principal diferença entre refugiados e imigrantes está no motivo pelo qual essas pessoas se deslocam de um lugar para o outro. Enquanto os refugiados precisam de ajuda por algum motivo, por motivos de guerra ou perseguição em seus países, seja de origem religiosa, política, tá? E no caso, os imigrantes, geralmente, que é atribuído a migrante, no caso, eles saem por vontade própria, tá? Ou até mesmo busca de melhores condições de vida apenas, tá bom? Beleza? Então a diferença é essa. Então aí nós temos os refugiados, que eles saem, no caso, eles saem obrigatórios, tá? De lá, da sua cidade, ou sua terra natal, seja onde for seu país, e o imigrante não, tá bom? Apenas por melhorias de condições de vida isso pode até encaixar. Pode não, encaixa nessa questão, beleza? Vamos lá, questão de número 8 aqui. Com base no enunciado, observe as afirmações abaixo, assinale V ou falso e marque, tá? A opção que você vai ter que marcar é a letra D, beleza? Letra D de delta, tá bom? A questão de número 9. Vamos lá. Analisando a pirâmide etária a seguir, é possível concluir que ela caracteriza uma população com índices de... A opção correta é a opção C, uma elevada taxa de natalidade e média expectativa de vida. Beleza? Você pode ver aí que, no caso, no gráfico, você vai ver no seu já saber que no gráfico ali, ó, aquela linhazinha ali embaixo, ela tá quase lá no final, ou seja, uma elevada taxa de natalidade. E aí você tem uma média expectativa de vida, ali bonitinho, tranquilo, tá bom? Essa é a 9, é C. E aí a questão de número 10, que é, no Brasil há aproximadamente 210 milhões de habitantes distribuídos em uma área de aproximadamente 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Calcule a densidade demográfica do país. E aí, como é que você vai fazer esse cálculo? Você vai pegar o total de habitantes, enumerar, botar lá 210 milhões de habitantes. Se você botar o habitante, bota só 210 milhões, bota lá 210, e aí vai ter uma sequência depois de 6 zeros, tá? 3, depois 3, ele já vai ter mais um zero que é do 210. Tá? Então você tem 210 mais 3 zeros mais 3 zeros. E aí você tem ali a área, que são 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. E aí você vai botar lá, escrever ali embaixo, área, vai botar assim, 8.500.3 zeros, tá bom? Vai botar 0, 0, 0. Tá? Vai ficar, e você vai dividir o 210 milhões por 8 milhões e 500 mil. E aí, a resposta é 24,70 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom?
A questão de número 11 é muito parecida. Só que aí eles têm o total de habitantes e total por área. Vocês podem ver que tem uma diferençazinha ali, que aí é atribuído literalmente, tá? 130 milhões de habitantes, uma quantidade considerável, por uma área menor do número de habitantes, né, da quantidade de habitantes. Mas aí não tem problema, você faz o mesmo cálculo. Lembrando, total de habitantes e a área embaixo divide, e aí você obtém o resultado. E esse resultado deu 351,5 habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Então, a 10 e a 11 corrigidas. E aí nós temos a questão de número 12. A questão de número 12, que no caso, os últimos censos demográficos do Brasil têm registrado inúmeras mudanças na dinâmica e no comportamento da população brasileira. Todas as afirmações abaixo são exemplos destas alternativas, com exceção do A, questão de número C, crescimento da população e ameaça de explosão demográfica. Então, letra C, você já pode marcar. E aí, número 13. Alternativa que não apresenta um dos motivos responsáveis pela concentração populacional no Brasil. Um dos motivos que não apresenta uma concentração populacional no Brasil. Tá? Letra D, urbanização acelerada desde os tempos coloniais. Tá bom? Desde os tempos coloniais lá, o pessoal urbanizando. Não foi dessa forma. O Brasil só começou a ser colonizado, urbanizado, no caso, lá para 1900. Entendeu? E aí, vamos lá. Número 14 e último. 14 é a última questão, que está lá assim. A população do Brasil é, letra A, regularmente distribuída, predominando os brancos e etariamente o jovem. Letra B, irregularmente distribuída, aí ó, já é um ponto positivo, predominando etnicamente o branco, sim, correto. E etariamente o adulto, corretíssimo. Então essa aí já B marcou, lacrou, lindão, tá? A letra C, crescimento vegetativo elevado ao nível cultural, um pouquinho difícil, né, gente? Aí você já elimina. A D, de grande crescimento vegetativo, etariamente jovem, com predominância do branco. Essa aí tudo bem, mas aí etariamente jovem, crescimento etariamente jovem não cabe não, tá? Tá errado. E a E, de alto crescimento vegetativo, com predominância dos mestiços e elevado consumo de energia. E aí também não se enquadra por conta aí dessa predominância dos mestiços, até vai, né? No caso de elevado consumo de energia, fica um pouquinho difícil. Beleza? Então, estamos corrigidos. Beleza? Meus queridos, eu vou passar para vocês, tá? Rapidinho, eu vou abrir aqui e vou passar, só para desencargo de consciência, o SPC. O que vocês acham? Acho que vocês acharam uma boa, né? A correção da SPC para ficar lindo, 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 lindo. Beleza? Deixa eu ver aqui. Maravilha. Então, o SPC, o gabarito, para que você possa conferir aí dentro da correção, tá bom? Dentro da correção, vamos lá. A número 1, letra A. 2, letra C. 3, letra A. 4, letra C. 5, letra D. 6, B de bravo. 7, B de bravo. 8, C de casa. 9, bravo. E 10, delta, D de delta. 9, bravo. 8, Charlie, C. 7, bravo. 6, bravo. 5, delta. 4, Charlie. 3, alfa. 2, Charlie. 1, alfa. Vamos lá. 1A, 2C, 3A, 4C, 5D, 6B, 7B, 8C, 9B e 10D. Tranquilo? Bom, confiram aí. Bonitinho, tá bom? Bem tranquilo. Então, vou ficando por aqui, tá bom, meus amores? Ó, um grande beijo, tá? Sair para casa tá aí, já o saber também a correção. Faça uma excelente prova, tá bom?
Tchau, tchau. Fiquem com Deus, tá bom, meus amores?